Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago-vos algumas informações, ou melhor dizendo, algumas histórias para vos contar que podem ser bastante interessantes para vocês em termos de informação e também pode vos entreter um bocadinho. Tive algumas experiências e quero que vocês, experiências entre aspas, depende do ponto de vista, mas que também trazem muito ensinamento, tanto para mim como para vocês. Então, vocês estejam atentos, porque pode ser que esta informação vos sirva para para a vossa vida, para o vosso dia-a-dia, ou para algumas etapas da vossa vida que vocês não saibam muito bem por que razão está-vos a acontecer certas coisas. Então, mesmo algumas pessoas como eu, que, entre aspas, eu não sou uma pessoa muito consciente. Eu sou consciente, sim, em muitas áreas da minha vida, em muitos períodos, mas existe um lugar onde eu não sou muito consciente. E um deles é nos sonhos. De vez em quando sou consciente, outras vezes não sou consciente. Então, a maior parte da humanidade, nos sonhos, não é consciente. E aconteceu-me uma coisa muito engraçada, entre aspas, engraçada, entre aspas, mas vocês vão achar um bocadinho de piada, que tem a ver com os sucubos. Eu fui antes de ontem, eu estava a sonhar, vou já-vos contar a história. Eu estava a sonhar, ou melhor dizendo, a experiência. Eu estava a sonhar e tinha alguém ao meu lado, era um amigo, uma pessoa que eu não conhecia. E eu, ok, tá. E eu olhei assim para o outro lado e eu vi uma mulher que estava também connosco. Uma mulher muito gira, extremamente bonita, atraente. Eu olhei para ela, caralho, meus olhos arregalaram. Meus olhos começaram a brilhar. Eu, foge, que mulher tão bonita! E ela mesmo aqui ao meu lado. Só que, eu quando estava lá no sonho, veio uma informação dela. Okay? Eu não estava consciente, só depois quando acordei é que vi as coisas da maneira que vos estou a contar, mas lá no sonho eu não estava consciente. Mas veio uma informação. E a informação que me veio foi que esta mulher era uma mulher que já tinha andado com muitos, ou era uma mulher de muitos, ok? Podemos dizer uma mulher de rua, ou uma mulher de boate, não sei. Vocês estão a entender? É uma mulher que... fácil. Mas eu disse assim, eu olhei para mim, eu comecei a pensar, eu olhei para ela, ela era tão bonita, tão boa, tão atrativa, que eu olhei para ela e eu na minha cabeça, eu lembro, o que eu estou-vos a contar agora foi o que me aconteceu. Na minha cabeça, lá dentro do sonho, eu disse assim, vou mas é aproveitar. Foi tiro e queda. A sério. Nem pensei, não me pus a refletir, não estava consciente do que... Porque nós nos sonhos não somos muito conscientes daquilo que fazemos. As nossas decisões são um bocadinho patéticas. Eu olhei para ela e comecei-me a beijar com ela. Pus-me ali a beijar com ela, na boa. Eu todo contente. Nesse momento, quando eu acabei, ali no momento em que eu estava a beijar com ela, alguma coisa aconteceu e eu abri os olhos, acordei na cama. E quando eu acordei, quando eu despertei, aconteceu uma coisa. Eu estava a falar, eu ia falar qualquer coisa, eu ia falar um decreto. Ok? É como fazer um pacto. E nesse momento eu fiquei consciente, não é? Eu já estava a falar. Quando eu acordei já estava a falar um bocadinho da frase que eu tinha que dizer. Que era um pacto. E eu, espera aí, para, stop. E eu disse, o que é que vais fazer, Walter? Tu vais dizer essa frase? O meu ser consciente disse logo, para, stop, não faças mais nada. Uma vez que eu vi que eu ia fazer um pacto, não é? Eu parei logo de falar, não é? Porque eu acordei a falar, a
a iniciar a dizer esse pacto, e eu parei, fiz os meus cortes psicomentais, que são fáceis, não é? Eu aqui e agora corto qualquer acordo, contrato, pacto que tenha feito com qualquer tipo de entidades, estando consciente ou inconsciente, está decretado. Pronto, é mais ou menos assim que eu faço. Eu agora disse de uma maneira, mas depois faço de outra. Isto não tenho um papel, algo que seja fixo, que diga sempre, não é? Que seja uma quebra de contratos. Então, eu acabei de dizer isso, tudo bem, pronto, ficou por aí. Só que as coisas não acontecem da maneira como a gente pensa. A gente diz essas afirmações para quebrar contratos, esses cortes psicomentais, só que na realidade funcionam, mas não funcionam. Isto é mesmo assim, eu tenho que vos dizer a verdade. Isto funciona? Funciona, mas também não funciona da maneira como a gente pensa. Que pronto, já, como se fosse desligar a luz e acabou, já está tudo bem. Se fosse assim, toda a gente estava bem na vida, não é? Até mesmo os terapeutas e toda a gente, e os gurus, pronto, alguns gurus que trabalham com isto, bastava decretar e pronto, a sua vida já estava outra vez no rumo. Não. Isto, há outras coisas por trás que muita gente não se atreve a dizer, mas tu podes fazer os cortes psicomentais que tu quiseres, evidentemente. Existe consciência, tu és consciente dos cortes que estás a fazer, mas por trás existe muita coisa que tem que se limpar que tu não fazes nos cortes psicomentais. Ou os cortes psicomentais não têm tanta força para remover tudo. E isto é uma verdade que que todos os terapeutas e toda a gente da internet que fala sobre isto deveria dizer logo, para que as pessoas não fiquem iludidas, não fiquem com a esperança de que agora faço o corte psicomental e a minha vida já fica fantástica, né? Já fico rico, tenho a minha vida em todos os sentidos, né? Fica melhor. Não. Se fosse assim, todos nós estávamos bem, com certeza. Mas o que é que aconteceu? E isto não interessa, aconteceu-me a mim. E eu por isso que eu quero que vocês que já me conhecem, já viram alguns vídeos meus, pensam que eu estou imune contra tudo. Não, as coisas não acontecem desta maneira. Isto é fantasia na vossa cabeça. É pensamento de principiante, ok? Então tirem isso da cabeça, porque todos nós estamos parasitados de uma maneira ou de outra. Mais ou menos, todos somos. Ninguém está imune aqui estando no corpo físico. O que é que aconteceu no dia seguinte? É claro, quando acordei, comecei logo a pensar nela, meu. Porquê? Porque foi um impacto, a mulher era tão bonita, tão atrativa, que eu comecei a pensar nela. E foste, que mulher tão bonita, meu. Não é? Porquê? Porque já tinha feito a ligação. Mesmo que eu tenha feito os cortes psicomentais, ficou gravada a imagem dela, ficou gravada a ligação emocional, a ligação energética. E eu, pronto, olha, já estou ligado. Eu, entre aspas. E eu comecei-me a sentir mal. Eu digo, durante o dia todo, eu digo assim, caralho, está com uma coisa errada comigo. Isto não é normal. Já tenho aqui capeta em algum lado. Só que já não estava a associar a isto. Hein? Só que depois começou. E quando acordei de manhã, eu estava com entre aspas, não é entre aspas, tem que dizer a verdade, com um desejo sexual a energia sexual estava muito elevada e eu, já sei, isto não era a primeira vez que me acontecia, por isso é que eu, de certa maneira, estou atento. E eu, raios, já me pagou, entre aspas. E eu, pronto, continuei a fazer os cortes psicomentais durante o dia e comecei, de certa forma, a sentir-me estranho. E eu assim, bem, e está aqui alguma coisa errada comigo. Porque a gente sente. Prontos. E eu disse assim, caraca, este desejo sexual não é normal. Ontem, isto aconteceu há 2 dias atrás. Ontem, no meio da noite, acordei e eu com os mesmos sintomas energéticos de energia sexual. E eu, isto é muito exagerado, meu, isto é muito exagerado. E depois vem
pensamentos sexuais na mente, né? E eu, isto já está capeta, já fiquei ligado àquele sucubo. Eu assim, pronto, olha, isto é mesmo assim, isto agora demora o seu tempo, tenho que me desligar, porque alguma coisa me ligou a esse sucubo, e agora, uma vez que eu já dei-me conta, já fiz os cortes psicomentais, já me tenho que desligar dessas imagens, dessa memória, então isto agora é com o tempo. Agora vai passando 1, 2, 3, 4 dias, e se eu não me ligar a essas imagens, a esse desejo, desaparece. Ok? Então nós temos de ser conscientes. Não é porque o Walter Pinho é consciente e fala de coisas fora do normal, que já é imune. Não. Ninguém é imune. Ninguém. Só que eu tenho que ser consciente. E o pior de tudo é que tu, mesmo sendo consciente, muitas vezes não consegues travar o inevitável. Ok? E isto é mesmo assim. Não pensa. É preciso ter uma consciência. Tu tens que ser mesmo capaz de parar os pensamentos ou as tuas ações. Ok? Tens que ser bastante forte, tens que ser mais forte com os impulsos, com aquilo que ele te introduziu, com esses programas, com essas memórias, com essas ligações energéticas. Porque uma vez que tu te ligas a esse sucubo, ele, de certa maneira, começa a ter poder sobre ti. Começa a influenciar naquilo que tu vais fazer. E é por isso que tu precisas tens de estar atenta a estas coisas. Isto não só acontece aos homens, acontece também às mulheres. E as mulheres, de certa forma, as mulheres são muito mais atacadas por estes sucubos. À noite têm sonhos bastante molhados, onde estão a ter relações com certos de aparência humana, mas que não são humanos, né? São essas entidades. E a mulher fica toda prazerosa com aquilo, não é? Já que o meu marido, ou que não tenho parceiro, não é? Então, começa ali a fazer uma ligação com aquele sucubo. E o sucubo vai-lhe comendo, drenando a sua energia. É preciso ter muito cuidado. Tá? Eles drenam, podem aparecer no físico, entre aspas, em energia, mas também podem aparecer nos sonhos. Ou mesmo em viagens astrais. Seremos atacados dentro de uma viagem astral. Então é preciso ter cuidado, claro que é preciso ter cuidado com este tipo de sucubos. Estas entidades que drenam energia sexual. Eu fui atacado agora, não foi a primeira vez, isto não é a primeira vez, por isso é que uma pessoa está mais atenta. Eu ontem, sim, e pronto, esta é a primeira parte do vídeo, agora vamos para outra história que aconteceu-me hoje. Eu já sabendo que eu já estava a ser atacado, que já estava a ser influenciado, o que é que eu faço? Eu, antes de dormir, começo a falar com o meu ser superior e começo a fazer uns decretos, que é que eu vou estar consciente dentro dos meus sonhos lúcidos, cada vez que me tentarem programar ou fazer pactos, contratos, acordos comigo, ou eu fazer promessas, eu vou estar atento, eu vou acordar, ou vou cortar, ou vou ficar consciente onde quiser que eu esteja. Então eu começo a fazer esses decretos, mas muitos decretos, porque eu ponho-me a inventar decretos na minha cabeça e ponho-me a dizer ao meu ser, eu vou estar consciente a todo momento. Enquanto estiver a sonhar, eu vou estar consciente de tudo aquilo que eu vou estar a fazer. Se me quiserem, mesmo que eu esteja inconsciente, se me tentarem fazer acordos comigo, pactos ou ligações energéticas, eu vou acordar, eu vou cortar. Ok? Então eu fiz isto durante, para aí, não sei, uns minutos, meia hora talvez meia hora, antes de adormecer. E pronto. Ok? É o que vocês também devem fazer, né? Para que vocês estejam conscientes em todo o lado, mesmo que vocês não estejam conscientes nos vossos sonhos, pelo menos quando chegar o momento, vocês vão acordar, porque o vosso ser superior, vocês já falaram com o vosso ser superior, ele está atento
e vai-vos fazer acordar ou vai fazer com que vocês, epá, espera aí, eu não vou estar aqui a decretar nada que me vai prejudicar o meu ser. Então, o teu ser superior também já está atento. Tu estás atento, mas ele também está atento. Só que nos sonhos, infelizmente, não temos a lucidez que a gente precisa. Normalmente nós estamos sempre sem lucidez nenhuma, não é? Não estamos conscientes. Mas esta noite, hoje, agora vou contar a outra parte. Esta noite eu disse assim, caralho, eu fui para a cama lá para as 9, 9h30, talvez 10. Sim, 10, para aí. E eu, pronto, dormi. Só que eu tive, durante toda a noite, eu tive sonhos. Muitos sonhos. Mais de 10 sonhos. Mas mais de 10 sonhos. Eu não sei quantos, mas sei que foi mais de 10 sonhos. E houve um sonho espetacular. Eu tenho que vos contar isso, porque isto são daqueles sonhos que eu digo-vos assim, para que é que a gente quer este mundo? Hã? Para que é que a gente vem para este mundo? Ter experiências, entre aspas, ter experiências, quando nós temos o mundo dos sonhos, onde experiências fantásticas, onde nós não precisamos de nos esforçar quase nada, melhor dizendo, nada, não temos que nos esforçar nada. O que é que aconteceu? Eu vou-vos contar um sonho que realmente foi mais espetacular. Os outros também foram, mas este foi super espetacular. Eu apareci num lado qualquer, lá dentro do sonho, e ao meu lado tinha um amigo meu que eu já não conheci, que eu já não o via, ou já não o vejo há mais de 20 e tal anos. Né? É um amigo de infância. Eu comecei a falar com ele e tal, e ele disse que era, né, perguntei-lhe o que é que ele fazia e por onde tinha andado, e ele disse-me que era piloto de helicóptero. Sim. Vocês sabem desses Apaches, o Black Hunter, eu já não sei como é que se chama esses helicópteros super sofisticados. E eu, ok. E o helicóptero estava mesmo ao lado dele, onde nós estávamos. E ele disse, então queres ir dar uma volta no helicóptero? E eu, sim, então vamos. A sério, o helicóptero era totalmente real, tudo era como se fosse real. Eu entrei dentro do helicóptero, ele dentro nos comandos, nós a andarmos no céu, né? No ar, ele a fazer as suas acrobacias e a dar a volta. Sério! Tivemos um montão de tempo, pronto, ele teve um montão de tempo, tivemos um montão de tempo no ar. Tudo super espetacular. Aquilo foi uma das experiências mais fantásticas que eu já tive num sonho. Em que um sonho parecia tão real. Depois pousámos e uau, super espetáculo. E eu fui todo contente, não é? Realmente estava mesmo dentro do personagem, a viver aquilo. E eu digo assim, para que é que a gente quer estar neste mundo? Se nós, dentro dos nossos sonhos, nós podemos experimentar coisas super espetaculares. Aonde na minha vida alguém vai parar aqui com um helicóptero desses super modernos? Olha, entra, vamos dar uma volta. Se no sonho eu posso fazer isso. Hã? Se tu controlares os sonhos lúcidos, tu podes fazer isso. Não é? Ter as experiências todas que tu quiseres. Sejam elas quais forem. E sem morreres. Sem qualquer tipo de perigo. Hã? Isto, sério, pronto, hoje em dia temos os óculos de realidade virtual. Também nos dá uma experiência bastante fantástica. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Os sonhos, se nós temos os sonhos, que já é como se fosse óculos de realidade virtual, onde nós vamos já lá para dentro, estamos dentro do personagem e podemos jogar o jogo que nós quisermos, ou ter a experiência que nós quisermos. Para que é que nós queremos este mundo? Viemos mesmo para este mundo para ter experiências? Para ter experiência temos os sonhos. Os sonhos lá
Nós podemos ter experiências, nem sequer nos magoamos, nem nada. Nem sequer temos que pagar, não temos que ter condições financeiras, físicas e ideais para fazermos aquilo. Hã? Este mundo, ao lado dos sonhos, o que é isto? Tão sólido, tão duro? Para que é que queremos este tipo de experiências? Hã? Se nos sonhos sentimos a mesma coisa, ou até mais, mas isto é só, né, a minha opinião. E depois disto, acabou, né? Depois tive outro sonho. Este sonho foi mais capeta. Eu estava a sonhar que estava a ter uma viagem astral dentro do sonho. Sim, eu estava a ter uma viagem astral dentro do sonho. Eu estava na cama. Saí, eu digo, olha, estava assim meio lúcido, e olha, estou a ter uma viagem astral, está-se bem, porreiro, excelente. Saí do corpo, no princípio estava-me a acostar, mas saí, e eu, como sempre, eu olhei para a janela, para a parede, e disse assim, olha, vou passar pela parede, e atirei-me contra a parede, e só passei metade do corpo, e não consegui passar todo o corpo pela parede. E eu saí, voltei para trás e digo, rapaz, isto hoje está difícil. Ou melhor, em vez de passar pela parede, vou passar pela janela. E passei pela janela, caí, né? Caí entre aspas, e eu disse, espera aí, olha, eu consigo voar, isto é uma viagem astral, isto voa-se. Né? Já estava a cair, né? Porque nós temos esta tendência das leis físicas, então eu pensei logo nisso, Walter, vá. Estamos a fazer viagem astral, não estamos no físico. Então, e comecei a voar. E aí estive a fazer certas coisas, estive aqui pela minha cidade, só que a cidade não era igual. Né? Eu só depois, quando acordei, comecei a visualizar o que é que tinha passado nos sonhos, e digo, pois aquilo nem sequer... A cidade nem sequer era a cidade que... Não é igual à cidade que está aqui, ok? Era outro cenário. Então pronto, eu já vi que era, pronto, era tudo montagem, era tudo, é filme, né? Simplesmente são hologramas que metem, não é? Alguém está a criar aquilo, então pronto, a experiência foi assim. Quando eu acordei, reparei que eu tinha dormido 9 horas. 9, 10 horas. Eu digo, caralho, hoje dormi bastante. Mas não seguido. Eu fui acordando durante a noite. E eu disse, caralho, hoje foi um dia em que sonhei bastante. Hein? O que é que aconteceu hoje para estar a acontecer isto tudo? E eu pus-me a pensar assim, há uns dias atrás, eu já vos tinha falado sobre os eclipses, né? Eu também não sabia que este era o mês dos eclipses, e depois eu me recordei que eu tinha lido, que alguém tinha dito que este mês era o mês dos eclipses. E eu digo, espera aí, não só aconteceu no dia, acho que foi no dia 10, não é? Não foi, ou no dia 8, entre o 8 e 10, não sei. E eu disse, não foi só isto. Será que hoje também houve um eclipse? Fui ver e eu... 21 de setembro há mais um eclipse. Então, hoje houve um eclipse. Devido a este evento, porque as energias andam aí, muita coisa acontece nestes períodos de eclipse. E eu, ok, então foi por causa disto que me aconteceu todas estas experiências esta noite. Foi divertido, foi. Quem me dera a mim que isto fosse todos os dias. Que houvesse sempre estes eclipses, porque estes eclipses realmente, de certa forma, fazem com que a gente tenha acesso a este tipo de experiências. Né? Parece que aumenta a nossa percepção, a nossa realidade, ou de certa forma conseguimos aumentar aquilo que a nossa consciência.
E também nos dá outro tipo de experiências, não sei, não é? Acontecem estas coisas todas, não é? Não somos nós que controlamos, mas são experiências que a gente, pronto, tem e a gente fica contente, não é? Andar de helicóptero não é todos os dias, ainda para mais num desses aí todos modernos, e a fazer as piruetas todas, foi super espetacular. E a única coisa que eu tenho que vos, agora para terminar, é: vocês tiveram alguma experiência esta noite? Hã? Com certeza, se vocês forem um bocadinho sensitivos, eu penso, mesmo que as pessoas não sejam sensitivas, também têm este tipo de experiências. Pois é isto tudo. Não sei, estou a ver se tenho aqui mais alguma coisa para vos dizer. Pronto, é só... tenham em conta esta parte dos sucubos, né? Esses sonhos úmidos que vocês têm, com mulheres muito atraentes, ou homens muito atraentes. Essas cenas, eu por acaso não fiz nada sexual dentro dos sonhos, só foi mesmo o beijo, e foi aí que eu acordei, né? Alguma coisa me fez acordar para fazer o pacto, ou foi o meu ser superior, não sei. Então temos que ter muito cuidado com estas entidades que, de certa forma, querem fazer pactos, acordos connosco, ou promessas, ou fazer com que a gente crie esta ligação com este tipo de entidades. E vou-vos dizer uma coisa: estas entidades não são bonitas. Elas, dentro dos nossos sonhos, elas aparentam uma beleza fora do normal, mas são demónios. Ok? É bom que vocês entendam isso, hein? Essas mulheres que entram dentro dos vossos sonhos, ou homens, todos sexualmente muito atrativos, e de uma beleza fora do normal, são capetas. São capetas demónios. São demónios, já. Não pensem que são aquilo que vocês estão a ver. A sua verdadeira imagem, figura, é de um demónio. São realmente muito, muito feios. Ou feias. Agora vou-vos dizer: os seres mais bonitos que eu já encontrei, entidades, que realmente eu acho que podem ser que sejam mesmo da forma que eles são os nórdicos. Os nórdicos são mais bonitos que os pleiadianos. Os pleiadianos também, entre aspas, também andam por aí. Não sei se eles se disfarçam de pleiadianos, não é? Mas eles andam aí também. Mas os nórdicos, as mulheres nórdicas, ou melhor, estas entidades nórdicas, ou estes extraterrestres nórdicos, são das raças mais bonitas que eu já vi. Tu podes dizer, se tu visses uma nórdica, tu ficavas apaixonado por ela logo de vista. Pelo menos aquilo que eu já vi, as minhas experiências, quando eu vi a mulher, a nórdica, uau, nunca vi coisa mais bonita do que ela. Mulheres mais bonitas do que elas não existem. Ou pelo menos entidades, né? Entidades ou extraterrestres não existem. É preciso ter cuidado, claro que sim. A aparência não é tudo, né? Nós, é como os seres humanos, a aparência não é tudo. Tu podes ver um homem todo bom, mas tu não sabes as intenções que eles têm lá dentro, não é? Ou uma mulher muito bonita, não importa. O que importa são as intenções, o que é que realmente eles querem, né? Da gente. E como nós não sabemos, então temos que estar atentos, olho vivo, olho aberto. Pois é, meus amigos. Tenham muito cuidado. Capetas, outra das coisas que eu tenho a vos contar: nós, os seres humanos, isto aqui, o lugar onde nós estamos, todos nós, eu penso que não há nenhum ser humano que não esteja dentro do experimento. É quase impossível que a gente não tenha contratos, acordos, pactos, feito promessas e tudo e mais alguma coisa com estas entidades. Por muitas hipnoses que a gente faça, nós sempre vamos ter contratos, porque este é um mundo de contratos. Eu não posso estar aqui sem ter acordos, sem ter contratos, sem ter pactos. É impossível. No momento em que a gente cai aqui, já temos um pacto ou um contrato que é impossível a gente se desvincular, porque enquanto nós estivermos com este corpo.
Então não há muito por onde se lhe pega. Eu, por exemplo, e se vocês verem, a maior parte de nós temos contratos com este tipo de entidades, ou já tivemos. Eu, quando era pequeno, por exemplo, a mim me levavam em naves, né? Eu me via dentro das naves e não sei se eram sempre os mesmos, mas parece que não. Então já vemos que a gente tenta. Há sempre entidades, sejam eles de que tipo forem, sejam desta realidade ou não, sempre aqui nós sempre vamos ser depredados. Eles vão ser os depredadores e nós vamos ser as gazelas que eles vão depredar. Por isso, meus amigos, nós somos a energia deles. Não pensem que aqui toda a gente, sejam eles gurus ou não, ou terapeutas ou não, todos nós, de certa maneira, estamos ligados a estas entidades. Temos é que estar conscientes. Então, o que é que nós fazemos? Decretamos. Eu estou consciente, eu estou consciente. Porquê é que eu sou tão consciente? Porquê é que eu todos os dias estou tão consciente? Porquê é que eu sempre sou consciente de tudo o que faço? Ou daquilo que eu digo? Porquê é que eu sou consciente dentro dos sonhos? Porquê é que eu, dentro dos sonhos, sou consciente de tudo o que eu faço? Porquê é que eu sempre acordo quando me querem fazer pactos? Por exemplo, eu estou a dizer aqui algumas à toa, né? Vocês vão sempre dizendo afirmações para que vocês programem a vossa mente e vocês também estejam mais ligados ao seu superior, para que quando vocês venham fazer pactos, acordos, promessas, vocês simplesmente cortam. Né? E de vez em quando venham fazendo os cortes psicomentais, porque é necessário. Né? Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Espero bem que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí como é que foi a vossa noite, né? A noite do eclipse. Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!